Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção textual. Eu sou a professora Rita e hoje nós estudaremos o módulo 10, que traz dicas para escrever uma boa dissertação, etapas do texto dissertativo e um elemento que é super importante no seu texto, o título, isso mesmo. Aqui, antes de dar início, né, eu sei que alguns devem estar super curiosos para ter estas dicas, nós não podemos esquecer sobre as características da, da tipologia textual dissertativa, onde o autor ele deve apresentar o ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos no decorrer do texto. É claro que ao fazer isso, ele vai apresentar o quê? A sua tese, que é o seu ponto de vista em relação ao tema proposto. Em geral, ele se encontra no primeiro parágrafo, como nós vimos na aula anterior. E no desenvolvimento, o autor deste texto ele vai comprovar, justificar a tese apresentada no primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, tá? E na conclusão do texto, que você pode terminar, encerrar o seu texto dissertativo através de duas maneiras, ou por síntese, né, que é a reafirmação do, do tema, da tese, né, de tudo que você disse anteriormente, ou apresentando propostas de intervenção, que é a solução para para os problemas que foram discutidos no texto. Lembrando que no texto dissertativo você sempre deve fazer uso da linguagem, né, que siga a norma padrão, ok? Então, evitar gírias, termos coloquiais no texto. É claro que tudo isso nós veremos daqui a pouquinho nas dicas que o módulo 10 ele traz para você fazer uso na elaboração do seu texto. Então, vamos começar? Então, aqui, dica número 1. Só abordar no desenvolvimento e na conclusão que estiver no parágrafo de introdução. Como eu disse anteriormente, né, eh, quando você elabora, né, o parágrafo de desenvolvimento, que na verdade é o que? Você está comprovando e justificando a sua tese. E onde que a tese né, se dá o início da tese? Lá no parágrafo de introdução, no primeiro parágrafo. Então você só vai abordar no desenvolvimento, né, e na conclusão o que você colocou no parágrafo de introdução. Lembrando que, lembra quando nós estudamos sobre a questão do encadeamento de ideias, que as conjunções, né, elas vão trabalhar nessa questão dessa sequência aí, né, de ideias e de reafirmações? Exatamente isso, a primeira dica que o módulo 10 ele traz, né? O seu texto ele não pode estar solto, ele tem que estar o quê? Um parágrafo, né, amarrado ao outro, né? Tendo aí exatamente o quê? O encadeamento de ideias, ok? Até chegar na sua conclusão. Próxima dica: evitar períodos muito longos ou uma sequência de frases muito curtas, né? Então, é muito comum o aluno perguntar assim, o candidato perguntar assim, professora, ô Rita, quantas linhas tem que ter mais ou menos o meu parágrafo? Você tem que seguir mais ou menos um padrão, né? Não pode nem ser extenso demais, né? Nem curto demais. Então, o único parágrafo que permite, mesmo assim, não é orientado, você tem que, né? Você tem que colocar um padrão aí na elaboração de seus parágrafos, é o parágrafo de introdução, que pode ter de 3 a 5 linhas, tá? Nos demais, aí você tem que, né, ter o padrão de 5 a 7. Posso me estender, né, com 8, 10 linhas? Você pode, porém não é orientado, por quê? O risco que você corre de se tornar redundante, tá? Nos parágrafos posteriores é
muito grande. Então, você deve evitar períodos longos, tá? Ou sequências de frases muito curtas, ok? Então, terceira dica, evitar dirigir-se ao leitor. Primeiro, não é uma carta, você não conhece a pessoa, né, quem vai corrigir o seu texto, mas você tem em mente a quem você, né, a qual público você quer atingir. Então, você tem que evitar, no texto, você se dirigir à pessoa que está avaliando a sua redação. Lembrando que não é uma narrativa, você não está contando uma história, você está apresentando o seu ponto de vista e fazendo defesa, né, e justificando, comprovando com argumentos, né, a sua opinião sobre o tema apresentado. Então, nunca jamais se dirigir ao leitor, a quem está corrigindo o seu texto. Outro ponto muito importante é evitar as repetições desnecessárias e exageradas, tanto de palavras quanto de informações. Por quê? Acaba tornando, né, o texto dissertativo, ele precisa precisa ser um texto conciso, né, e objetivo, é claro. Só que quando você começa a exagerar nas informações apresentadas, você, na verdade, acaba o quê? Apresentando desvios na elaboração de seu texto dissertativo. Repetições desnecessárias, você pode estar tornando o seu texto, né? Você pode não, você está tornando o seu texto redundante e também apresentando aí a perífrase, né? Que é o quê? Essas informações exageradas na construção, na elaboração de seu texto, dos parágrafos, ok? Então, evitar, isso ocorre, né? O candidato normalmente, né? Ele comete este erro, por isso que é muito importante você planejar o seu texto, fazer o rascunho, como nós vimos na aula anterior, e planejar. Terminou? Leia o seu texto para que você verifique se não está ocorrendo essas repetições exageradas em relação tanto ao uso de palavras quanto de informações, ok? Outra dica aqui, a questão de você sempre prestar atenção se você não está fugindo do tema, né? Lembrando que o tema é o quê? O assunto apresentado no texto. Então, uma coisa, né, como eu disse, os seus parágrafos, eles têm que estar interligados com o quê? Ao tema proposto, ao assunto proposto, onde você vai apresentar o seu ponto de vista. Evitar lugar comum no texto. O que isso quer dizer? Sabe aquelas palavras prontas? A união faz a força, né? Juntos conseguiremos. Olho por olho, dente, né? Olho por olho, dente por dente, coisas assim. São palavras prontas, textos, né? Onde você faz uso de ditos populares, chavões. Então você deve evitar, né? Na verdade, quando eu falo evitar, é você não usar, tá? Você não fazer uso. Então, não faça uso de palavras que tornem o seu texto apresentando o quê? O senso comum, lugar comum no texto, é isso que quer dizer. Fazendo uso de chavões, gírias, palavras prontas, que são o quê, né? Expressões desgastadas. Sétima dica, né? Olha só, a questão, né, de uma coisa ligar a outra. Lugar comum, ó. Jamais usar chavões, provérbios, ditos populares ou frases curtas, né, na elaboração de seu texto. Já vi textos perfeitos em que o aluno, lá na conclusão, encerra com um provérbio, né? Aí ele acha que, né, nossa, fiz um texto perfeito, maravilhoso, né, original.
E aí, mal sabe que ele está cometendo um grande erro que faz o quê? Ele perder pontos lá na parte de redação, tá? Então, nunca usar provérbios e nem chavões, palavras prontas na construção de seu texto. Você deve sim, para justificar, e comprovar, o seu ponto de vista, a sua tese, você pode fazer uso de exemplos e citações, né, que sejam importantes ao tema proposto, algo que esteja relacionado ao tema, tá bom? Até mesmo para ser aí, para você comprovar o seu ponto de vista. Outro ponto muito importante, não usar religião ou qualquer outro tema tendencioso como argumento, tá? Então, nada contra aí as pessoas que, no caso, segue, né, professa sua fé, que tem a sua religião, mas no texto dissertativo você, né, tem que ser impessoal. Você tem que comprovar seu ponto de vista usando outros recursos, ok? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E é claro, evitando o quê? Os excessos, tanto o radicalismo quanto a subjetividade, né, no texto. O radicalismo é o quê? Você ser exagerado em relação a propostas de intervenção, né? Então, e isso, você pode estar pensando assim: "Ah, isso não existe", existe, né, e é muito comum, infelizmente, sobre o radicalismo e a subjetividade. A subjetividade o quê? Está ligado ao lado, emocional, o ponto de vista pessoal do autor, tá? É isso que a subjetividade ele traz. A subjetividade ela está muito relacionada aos textos poéticos, a isso, a questão da emoção e ao ponto de vista do autor do texto. Como o texto dissertativo, né? Como eu já disse aqui, ele é um texto onde você faz uso, né, de uma linguagem de acordo com a norma padrão, então deve ser evitado o quê? As gírias e termos coloquiais no texto. Ou seja, palavras e expressões vocês não, nós usamos no nosso dia a dia, né? E isso consiste em quê? Naquelas abreviações que você nem percebe que você fala. Ah, pra você, né? É o quê? Um termo coloquial. Então, gírias, jamais. Termos coloquiais, também, né? Você deve evitar o uso destes elementos. E é claro, né? Evitar uma linguagem rebuscada. O que vem ser isso? Muitas vezes o aluno, o candidato, né? Perdão, ele utiliza uma linguagem que é clara que uma linguagem de difícil acesso, difícil compreensão. Não para o corretor, mas lembrando que o seu texto, ele deve ser um texto conciso e deve apresentar, né, recursos que comprovem o seu ponto de vista de maneira que seja o quê? Compreendida, ok? Então, se você apresentar uma linguagem muito rebuscada, que não condiz, né, com o tema, com a proposta, tá? Você está o quê? Cometendo um erro muito grande e vai perder ponto por conta disso, né? Então você deve sempre procurar uma linguagem objetiva no seu texto, ok? E é claro, clara, objetiva, evitando aí essa linguagem rebuscada. Outra dica importante, né? Evitar argumentos generalizados e baseados no senso comum. Deixa eu só consertar aqui a concordância. Agora sim, concordância aqui, né? Devidamente corrigida. Então, você deve evitar argumentos generalizados. O que isso quer dizer? É você não comprovar o seu ponto de vista com base no senso comum,
tá? Por isso que é muito importante você saber os recursos que o texto ele te oferece. Então, quando é uma dica, né, mencionada anteriormente, que diz para você fazer uso de exemplos, de citações, eh, também alusão histórica, também apresentar causa e consequência, você está fazendo uso de recursos que comprova o seu ponto de vista, e não evitando o quê? Argumentos generalizados, que na verdade não comprova, não justifica, ok? Outro ponto muito importante, que é muito comum, o aluno, na hora de elaborar o seu texto, de estar elaborando lá o seu parágrafo, utilizar palavras que apresentam sentido vago no texto, então, coisa e algo. Então, professora, não, não é para usar, porque acaba atribuindo ao parágrafo um sentido vago àquilo que você quer justificar e comprovar. Então, você vai, na verdade, usar o quê? Os, os elementos de coesão. Lembra que nós vimos na aula passada, anterior, né? Então, advérbios, locuções adverbiais, as conjunções também, você vai fazer o uso desses elementos de coesão para, né, encadear aí o sentido do texto dissertativo. E jamais, por mais que você esteja defendendo aí o seu ponto de vista, você não deve usar a primeira pessoa do singular, a menos que seja o quê? Uma solicitação na proposta. Redige o texto na primeira pessoa, mesmo que seja lá, artigo de opinião, onde, né, o autor ele pode se incluir no texto, mas se isso não estiver na proposta, você vai elaborar, vai redigir o seu texto na terceira pessoa, ok? Jamais se incluir no texto usando a primeira pessoa do singular. E é claro, sempre trabalhando, como eu falei, sobre a questão da objetividade, da concisão e da compreensão textual. Então, seja sempre direto e objetivo, tá? Na apresentação da tese e de seus argumentos de defesa. Agora, as etapas do texto dissertativo são 3 e que nós já conhecemos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Já disse lá no início da aula que na introdução você apresenta a tese e o tema, o desenvolvimento você vai comprovar e justificar a tese, e a conclusão, né? Você vai encerrar o seu texto ou por síntese ou por propostas de intervenção. Nos próximos módulos, nós iremos aprender as características de cada elemento essencial no texto dissertativo, que são estes aqui. Agora, para, né, o último tópico que nós vamos estudar é sobre o título, né? É claro que na elaboração de um texto, você sempre deve deixar um lugar reservado para a criação do título. Primeiro eu faço o texto e aí sim, depois de revisá-lo, aí sim eu vou pensar no título deste texto. Lembrando que o título ele é muito importante, pois serve para chamar a atenção de seu leitor, né? Onde ele deve ser breve, criativo e não apresentar verbo ou, quando apresentar, apenas um verbo, tá? Então, a gente tem que sempre trabalhar nesta questão de evitar o uso de verbos na elaboração de seu título, tá? Lembrando sempre da questão da objetividade, de ser direto. É claro que, muitas vezes, o aluno, ele faz, o candidato faz um texto perfeito, porém comete alguns erros, né, na elaboração do título. São estes aqui, olha.
No título as palavras devem começar com letra maiúscula, com exceção, é claro, dos conectivos, que são as conjunções e os artigos, que aí tem que estar ser redigido com letra minúscula. Após o título de uma redação, não colocar ponto. Gente, como eu vejo na hora de corrigir uma redação, o aluno lá no título coloca o ponto final assim. E, é claro, isso faz você perder ponto, né, por um ponto, por conta de um ponto. Então, lembre-se sempre, após a redação, você não coloca ponto. Aí você pode estar se perguntando, eu posso colocar o sinal de interrogação? Você até pode colocar lá no título um questionamento, mas aí você tem que ter certeza se o seu texto vai estar respondendo esse questionamento que você apresentou no título. Então, para não errar, correr o risco de errar, é melhor você não usar nenhum tipo de pontuação, na verdade, não pode usar, né, com exceção aí do ponto de interrogação, lembrando que se eu questionei, eu tenho que responder, eu tenho que ter certeza que o meu texto está respondendo esse questionamento que eu apresentei no título. Outro ponto também importante, e que é muito comum, o aluno pular a linha entre o título e o texto. Aí ele pode falar o seguinte: "Ah, porque é para organização". É exatamente na organização do texto que você não pode pular linha. Então, eu deixo lá o espaço, né, reservado para o meu título, lembrando que o título ele tem que ser centralizado, tá? Ser breve, criativo, evitando o uso de verbos e se, né, no caso, se fizer apresentar apenas um verbo, ok? E não pular linha. Na linha de baixo, primeiro parágrafo. Ponto. Outro detalhe, não sublinhar seu título ou fazer qualquer outra marca. Você não precisa, apesar de, né, de ser um elemento que chame a atenção do seu leitor, são as palavras que vão chamar esta atenção, não você colocando, né, marca-texto, colocar, sublinhar o título né, com uma caneta com outra cor que chame a atenção. Não, você vai colocar o seu título lá na primeira linha, o primeiro parágrafo. E é claro, lembrando que o seu título, né, ele pode até apresentar uma linguagem conotativa, ou seja, com elementos figurados, tá? Desde que não fuja do tema. Então, você tem que prestar muita atenção. Se o meu título, por isso que é muito importante você primeiro preparar o texto, né? Com as 3 etapas, com a introdução, desenvolvimento e a conclusão, e deixar o espaço lá reservado. Porque o, 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 o seu título, ele tem que estar relacionado ao seu texto, tá? Lembrando que ele antecipa o tema proposto, ok? Antecipa isso para o seu leitor, ok? Então agora nós vamos finalizar, ficaremos por aqui. Quero agradecer a sua companhia e até o nosso próximo encontro com o módulo 11.